acaba de pousar no Brasil, ou pousou no Brasil, um avião russo sancionado pelos Estados Unidos por levar ajuda, adivinha quem? A Venezuela. E pasmem, não é a empresa que foi sancionada. O avião em si, o próprio avião, pousou no Brasil. Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Político Brasil. E eu vou trazer uma notícia. Pessoal, não é uma notícia nova, mas eu já vou trazer a contextualização do próximo evento que aconteceu ontem. A notícia é que o Trump convocou militares dos Estados Unidos para a campanha contra cartéis de droga. Declarou uma ordem específica que autoriza o exército americano a agir nos cartéis de drogas, mais especificamente latino-americanos, mas no contexto da Venezuela. Eu vou trazer para vocês aqui no que isso tem impacto na Venezuela, o que pode ter impacto com o Brasil, de acordo com o nosso posicionamento. Imagina só, Estados Unidos e União Europeia já declararam que o regime de Nicolás Maduro é ilegítimo. Lembra daquele acordo que nós tentamos costurar para que, se houvesse eleições, era para levantar as sanções da Venezuela? Tudo isso foi feito. O que aconteceu? Alguém tinha dúvida? Eleições fraudadas. O Maduro foi lá e, mais uma vez, se perpetuou no cargo. Isso não era... Não sei quem acredita ainda em Coelhinho da Páscoa para achar que o Maduro ia fazer eleições coerentes lá. Não fez. Então, o Trump endureceu. O meu grande medo é, de que lado será que o Brasil vai ficar? Pois é. Olha, o presidente ordenou ao Pentágono que... Matéria aqui do New York Times. O presidente Donald Trump assinou secretamente uma diretiva ao Pentágono para começar a usar força militar contra certos cartéis de drogas latino-americanos que o seu governo designou como organizações terroristas, de acordo com as pessoas familiarizadas com o assunto. Lembrando, para o Ocidente, e o Ocidente é importante que eu diga aqui, Estados Unidos e Europa, a Venezuela não é um país comandado por um presidente, é um narco-estado. Como o Trump disse, eu vou trazer essa fala dele no detalhe há pouco tempo atrás, Maduro não é um presidente, é um chefe de cartel. Até porque o Maduro traiu a confiança dos Estados Unidos, da Europa e do resto do mundo quando ele aceitou que iria fazer eleições justas. O que aconteceu? Prendeu opositores, fez aquela palavra com S com outros, muitos foram extraditados e mesmo assim perdeu, mas permaneceu sentado na cadeira de presidente, fraudando as eleições. A decisão de envolver as Forças Armadas dos Estados Unidos na luta é a medida mais agressiva tomada até agora na campanha, intensificada do governo contra cartéis. Ela sinaliza a disposição contínua de Trump de usar forças militares para realizar o que tem sido visto principalmente como uma responsabilidade das autoridades policiais, que são conter o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais. A ordem fornece uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas no mar e em solo estrangeiro contra os cartéis. Autoridades militares dos Estados Unidos começaram a desenvolver operações sobre como os militares poderiam prosseguir. Os grupos disseram, pessoas familiarizadas com as negociações, que falaram sobre condições de anonimato para discutir delicadas deliberações. É importante ressaltar que não é uma ação que tenha, do ponto de vista jurídico, todo mundo seja favorável. Não, é claro que não. São decisões tomadas do ponto de vista jurídico americano. Decisões internacionais, principalmente aquelas feitas por países pouco legítimos, que visam soberania e tudo mais, elas, lógico, vão ao contrário. Mas ordenar que os militares reprimam o tráfico ilícito também levanta questões legais, incluindo se seria considerado essa palavra que eu não posso falar aqui, se as forças agissem fora. Mas eu não acredito aqui, pessoal. Eu vou trazer para vocês uma explicação que eu não acredito que o próprio exército americano
vá fazer isso. Eu acredito que ele terceirize. Por isso, essa recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Maduro. Então, eu estou acreditando que o exército particular dos Estados Unidos, tem um cara que tem um exército particular lá, ele vai fazer assim, ele é perfeitamente capaz de fazer isso. Eu vou trazer para vocês, adivinha a notícia nova, por isso eu resolvi. Acaba de pousar no Brasil, ou pousou no Brasil, um avião russo sancionado pelos Estados Unidos por levar ajuda, adivinha quem? A Venezuela. E pasmem, não é a empresa que foi sancionada. O avião em si, o próprio avião, pousou no Brasil. Lembra que veio um navio iraniano aqui no Rio de Janeiro, parou o navio de guerra iraniano, ficou ali um tempo, ninguém sabe o que desceu do navio, o que subiu, enfim. Eu não gosto, eu particularmente, não sou a favor que a gente mantenha contato com países que cometem crimes de guerra, que cometem atrocidades contra a sua população, que queiram se perpetuar no poder através da força. Eu não gosto, eu prefiro, com todas as diferenças e com todos os defeitos que possam ter, nos alinhar aos países que são livres, países ocidentais. Mas eu posso, olha, eu peguei aqui uma matéria bem bacana do Cláudio Dantas. Avião russo sancionado pelos Estados Unidos pousa em Brasília. Uma aeronave Ilyushin IL-76 da matrícula RA 78765 pousou no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã deste domingo após um longo voo com diversas escalas que partiu de Moscou. Bora entender esse assunto direitinho, eu vou trazer algumas explicações para vocês e contextualizar tudo isso desde o início. Eu fiz um resumo aqui bem abrangente para vocês entenderem como funciona na prática a autorização ordem de Trump para o exército atuar contra os cartéis na Venezuela. No início de agosto de 2025, o presidente dos Estados Unidos emitiu uma diretiva secreta para o Pentágono para autorizar o uso da força militar, inclusive em águas internacionais e território estrangeiro, contra cartéis latino-americanos de drogas que foram designados como organizações terroristas estrangeiras, FTOs, como o Cartel de Los Soles e o Trem de Aragua. Notícia do El País, New York Post. Essas notícias que eu estou trazendo. A medida aumentou significativamente a escalada na retórica e no escopo das ações agora. Cartéis são enquadrados como uma ameaça de segurança nacional, podendo justificar ações da inteligência, do Departamento de Defesa e outras ferramentas estatais. No entanto, não houve autorização explícita do Congresso para fazer isso. Visão dos Estados Unidos e do Ocidente sobre o regime vigente na Venezuela. É importante ressaltar, pessoal, essa visão dos Estados Unidos sobre o regime vigente na Venezuela. Como eu havia dito no início do vídeo, a administração Trump e boa parte do Ocidente, ou seja, a Europa, considera o regime de Nicolás Maduro ilegítimo, criminoso e narcoestatal. O governo foi acusado de ter ligações com cartéis como o Cartel de Los Soles, e Maduro foi rotulado por autoridades americanas como chefe de cartel. O Departamento de Estado dos Estados Unidos até duplicou a recompensa de informações que levem à prisão de Maduro, que agora está em 50 milhões de dólares, reforçando o tom de narcoterrorismo. De forma simbólica, o Ocidente continua mantendo pressão diplomática, sanções, reconhecimento de opositores e apoio à oposição venezuelana. Ou seja, mesmo com tudo isso, mesmo com essas sanções, o Ocidente continua pegando leve, mantendo o tom crítico, sem invasões militares, mas mantendo o apoio aos opositores da Venezuela, que lá na Venezuela são proibidos de concorrer. O que pode acontecer na prática com essa ordem? Se levada adiante, essa política poderia resultar em operações militares fora dos Estados Unidos, como interceptações, bombardeio ou capturas. Lembra do Irã?
aumentando o risco de crise diplomática com países da região e possível escalada de conflitos. Especialistas apontam que isso pode gerar sentimento anti-americano e alimentar narrativas de intervenção hegemônica e até fortalecer regimes localmente. Olha, o anti-americanismo já existe, é uma propaganda russa que é aplicada há muitos anos, principalmente no Brasil. Se pergunta, você, principalmente que é jovem, ou também que já é adulto, por que o anti-americanismo? Por que tu tem raiva dos Estados Unidos? Que foi um país que, ao longo da história, foi o que proporcionou nós termos um mundo como é hoje. Quem sangrou suas tropas na Segunda Grande Guerra, quem entrou com força para conseguir controlar regimes extremamente autoritários, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial e guerras a seguir, cometeram-se erros, sim. Para acertar, a gente erra. Essa questão de tentar mudar um regime na força já se provou. Se a gente levar no contexto da Segunda Guerra Mundial, deu certo. Contextos pós-Segunda Guerra não deram muito certo, principalmente por intervenção russa. Os Estados Unidos tenta ajustar um regime e o outro país vai lá e apoia o outro lado. É o que tem acontecido. Infelizmente, nem tudo dá certo. Mas quem disse que para nós estarmos aqui sempre foi mel? Meu amigo, para eu estar aqui sentado nessa cadeira, gravando esse vídeo para você, pode ter certeza que milhares de outras pessoas, de outras tribos dos meus ancestrais, sangraram. E é assim a humanidade. O tempo que nós somos civilizados, entre aspas, é isso aqui, perto da nossa história de guerras, de ocupações. O ser humano é assim. Então não adianta eu vir com uma narrativa de dizer, não, porque não pode, não é, como Lula disse, não, o Comando Vermelho não é um narco-estado, ele é só uma organização criminosa com fins lucrativos, não é narcoterrorismo. Aí vem com um papo furado de que os Estados Unidos quer aprovar essa lei para poder ter poder sobre o Brasil. Não, os Estados Unidos quer aprovar essa lei para poder acabar com o crime organizado, que por algum motivo, que eu ainda não sei, o governo insiste com unhas e dentes em proteger. Fala de Trump sobre o Maduro. Maduro não é presidente, sim um chefe de cartel. Essa declaração reforça a posição de demonização total do regime por parte da administração americana, com clara intenção de justificativa para ações duras. Na prática, isso pode abrir caminho para medidas legais extremas, como extradições forçadas, sanções direcionadas ou mesmo tentativas de captura, embora a eficácia seja questionada. Não te esquece de curtir o nosso vídeo, a tua inscrição no nosso canal é muito importante para que a gente possa atingir mais um patamar no YouTube. Temos poucos inscritos, contamos com a tua colaboração. Prometo que vamos trazer vídeos diários sobre situações da política no Brasil e no mundo. Para você ver como o Ocidente chama de extremo você simplesmente extraditar um terrorista do país. E isso para mim é perfeitamente coerente, não é extremo. Mas o Ocidente tem uma série de regras para serem cumpridas para poder tomar uma decisão não só dentro do seu país, mas transbordando a fronteira. Eu sou a favor, a Venezuela tá bom já. Tá bom da América Latina ficar nessa parada. Por que a gente não se desenvolve? É só o que faltava agora a gente ficar do lado do Irã, ficar apoiando o Maduro, ficar do lado da Rússia. Não, o Putin só não vai poder vir para os BRICS porque ele não está podendo viajar. Fecha aspas. Abre e fecha aspas para o presidente Lula. Um absurdo. Em maio de 2025, o governo brasileiro, liderado por Lula, recusou o pedido dos Estados Unidos para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.
O argumento legal é que as facções têm caráter puramente econômico e criminoso, não político-ideológico, logo não se enquadram na definição de terroristas no Brasil. Essa resistência reafirmou o compromisso com a soberania jurídica brasileira. Que soberania jurídica brasileira? Quando é que aqui no Brasil tem soberania jurídica? Está todo mundo olhando aí para o problema do Alexandre de Moraes, porque lei Magnitsky, não sei o que lá. Não, ele não fez o suficiente para ser enquadrado na lei Magnitsky. Claro que fez. 1000 e poucas pessoas presas, vários morrendo, vários com problemas, sem nenhum critério. Isso porque aqui no Brasil a gente ainda pode ter um pouco de oposição. Mas logo nós não iríamos poder ter ou não vamos poder ter. Eu espero que a gente se livre dessa ditadura o mais rápido possível. Ora, soberania jurídica brasileira, isso é uma piada. Impede que adote uma política de segurança nacional no país semelhante à dos Estados Unidos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, para eu explicar esse meu resumo para vocês, que a nossa legislação precisa conter o contexto político e ideológico para ser classificado terrorismo. Ou seja, é um pouco diferente o entendimento. E quer dizer que fabricar droga, vender droga para o mundo todo, fuzilar helicóptero, ocupar partes inteiras de cidades, levar submarino carregado de droga, servir como hub logístico para países terroristas e receber ajuda militar de outros países, isso não é terrorismo? Ah, pelo amor de Deus. Vale lembrar também que o panorama geral das relações Brasil-Estados Unidos nas últimas semanas, que Trump impôs tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, gerando forte reação diplomática do Brasil, com Lula denunciando interferência inaceitável e rejeitando contato direto com Trump. Ou seja, o Lula amarelou. O Lula é um covarde. Ele não quer conversar. Todos os países conversaram com os Estados Unidos. Todos eles conversaram. Por que o Lula não quer conversar? Eu vou te falar por quê. Porque ele quer a ruptura com o Ocidente. Ele quer uma Venezuela no Brasil. Será que é difícil juntar todas essas informações e acreditar nisso? Ou você quer estar de um lado ou não. Ou você quer ter um meio termo, pelo menos conversa. Tem um outro ponto muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês sobre o que eu acho que vai acontecer na Venezuela. Trata-se de Erik Prince, que é um exército mercenário. O que quer dizer mercenário? São forças armadas que fazem operações militares com pagamento. Igual como era o Grupo Wagner. A diferença é que o Grupo Wagner ele era um grupo mercenário ligado direto ao presidente da Rússia, o Putin. O dono era o Prigozhin, que foi assassinado. Não posso falar essa palavra aqui. YouTube, Manera, por favor, eu ainda estou aprendendo. Que era o cozinheiro do Putin, o dono do Grupo Wagner, e virou um cara de alta confiança, mas depois não deu certo na invasão da Ucrânia, ele acabou, o avião dele caiu, parece que depois viram que teve fogo, artilharia antiaérea no avião do... Enfim, vocês sabem, podem pesquisar para ver logo. Então eu acho que é o Blackwater que vai fazer essa missão aí. Com 50 milhões ele consegue, fácil, na Venezuela. O que é o Blackwater, para você, só para contextualizar para vocês? Foi uma empresa militar privada, fundada em 1997 por Erik Prince. O seu propósito era atuar como contratada de serviços militares e de segurança, especialmente para o governo americano, em cenários de alto risco, como treinamento, escolta e operações táticas. A empresa foi renomeada 2 vezes, primeiro para XE Services, em 2009, e depois para Academy, em 2011. E em 2014, fundiu-se com a Triple Canopy para formar o grupo Constellium Holding. Constellium Holding,
que segue hoje ativo em contratos de segurança e consultoria. Além de operações militares, também faz treinamento, consultoria para empresas, consultoria para países. Né? Por que o Brasil não contrata a Blackwater para fazer uma consultoria, para saber como lidar com esse pessoal? A gente não aguenta mais isso. Daqui a pouco está aqui em Belém essas já estão, né? Olha aí, governador. Ações recentes envolvendo Erik Prince. Atuação no Haiti em 2025. Prince assinou um contrato com o governo de transição do Haiti para realizar operações letais contra as gangues em Port-au-Prince, incluindo o uso de drones e o recrutamento de até 150 mercenários para uma intervenção militar privada. Relatórios indicam que esses drones já teriam causado entre 200 e 300 baixas. Exatamente baixas das pessoas que eram para ter ido prestar conta. A aliança estratégica com o Equador. O presidente do Equador, Daniel Noboa, assinou uma parceria com o Prince para fortalecer a segurança nacional com foco no combate ao narcoterrorismo e à pesca ilegal. A colaboração inclui assessoria às forças militares e policiais. Embora seja citado como estratégica, não ficou claro se haverá envio de mercenários. Acordo com a República Democrática do Congo. Prince fechou um acordo com o governo congolês para ajudar a garantir tributar os recursos minerais, especialmente em Katanga, com o objetivo de coibir trabalhando e melhorar a receita estatal por meio de consultoria técnica e logística. Não foi mencionado o uso de força armada ou mercenários. Lembrando, esses contratos eles são altamente secretos. Esse último, o que estava acontecendo? Os gangues locais estavam roubando minerais e vendendo. Então, a ação do Prince específica era coibir essas gangues que estavam ocupando os garimpos lá do país e vendendo os diamantes e ficando com dinheiro e provocando desordem. E vocês sabem como esse pessoal atua. Esse pessoal de garimpo ilegal, né? Você já acha que o garimpo ilegal aqui da Amazônia é violento? Meu amigo, faz uma pesquisa sobre os garimpos ilegais lá na África. Mas eu quero trazer para vocês o que está acontecendo agora. Olha, mas quem diria, para surpresa de 0 pessoas? O avião, olha lá que coisa! Avião sancionado russo que pousou no Brasil. Será que isso vai dar? Ele foi sancionado por levar coisas que ninguém sabe para a Venezuela. No dia 10 de agosto de 2025, ou seja, conhecido como anteontem, uma aeronave Ilyushin IL-67TD de matrícula RA78765 pousou no Aeroporto Internacional de Brasília após voo longo, com diversas escalas partindo de Moscou. Modelo e matrícula. Modelo do avião IL-76TD. Versão cargueira quadrijato usada tanto em operações civis quanto militares. Matrícula RA78765. Esse avião foi sancionado, sim, tanto a aeronave específica de matrícula RA78765, quanto a empresa que opera o avião, a Aviación Zitorans, foram incluídas na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, OFAC, em 2023. Isso foi motivado pelo uso da aeronave em transportes de cargas para a Venezuela. Agora me digam, não é muito estranho tudo isso? Alguns dias, uma semana após o Trump declarar a Venezuela um narco-estado, vem um avião russo sancionado por levar coisas para a Venezuela, pousa no Brasil. Não parece tudo isso ser orquestrado pelo governo da Rússia, da Venezuela e do Brasil para peitar os Estados Unidos e ocasionar assim uma ruptura total
com os Estados Unidos, será que nós vamos, nessa guerra, fazer parte do eixo do mal? Porque, meu amigo, acorde, aqui a gente não tem lado. Não importa se é de cima, de baixo, meio, centro, esquerda, direita, nós não podemos nos aliar com o eixo do mal. Não te esquece de curtir o nosso vídeo, a tua inscrição no nosso canal é muito importante para que a gente possa atingir mais um patamar no YouTube. Temos poucos inscritos, contamos com a tua colaboração. Prometo que vamos trazer vídeos diários sobre situações da política no Brasil e no mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não te esquece de se inscrever no canal. A tua inscrição nesse momento é muito importante. Se tu compartilha das nossas ideias de liberdade de expressão, curte e envia esse vídeo para os teus amigos. Até o próximo vídeo.